obrigado por estar na nossa companhia. Bem-vindos ao Palavras e Virtudes. Eu sou o Jorge Machado e é um privilégio contar com a sua companhia aqui no canal Novo Tempo Portugal. Iniciamos agora a nossa habitual jornada pelo mundo das palavras em busca daquelas que definem as virtudes que dão sentido à vida. Diz o povo que o começo da sabedoria é o silêncio e que o escutar nos faz sábios. Bom, não sei se é mesmo assim, mas o que é certo é que hoje escolhi falar-lhe sobre sabedoria. Antes de entrarmos no assunto de hoje, permita-me sugerir-lhe algo muito especial. Apresento-lhe este manual de estudo sobre os grandes temas acerca da origem do universo e do homem. O guia de estudo A Origem de Tudo, aqui encontrará a resposta e as questões como: o universo terá surgido por acaso? Ou ele será o resultado de uma criação inteligente? Peça já o seu guia de estudo, A Origem de Tudo. Ele é gratuito. Nada terá de pagar para o receber. Contacte-nos pelo telefone 933 93 9291, 933 9291. Ou melhor, 933 93 9291. E nós teremos todo o gosto em enviar-lhe este exemplar sem qualquer custo para si. Como anunciei, o tema de hoje está ligado à palavra sabedoria. A sabedoria resiste às mais diversas definições, pois explicar a sua essência é cair no paradoxo de tentar medi-la. Quanto mais perto julgamos estar dela, mais longe nos sentimos da sua essência. É como esculpir uma escultura que nunca terminamos de acabar. Para uns, sabedoria é o discernimento entre o essencial e o secundário. Para outros, sabedoria é a serenidade diante da provocação. No dicionário, ela reside no domínio do conhecimento profundo, mas na vida real, a sabedoria parece estar muito mais ligada à escuta do que à fala. Se definir o conceito de sabedoria já é um exercício bastante desafiador, então encontrar quem o encarne é uma tarefa ainda maior. Vivemos na era da opinião rápida, onde a sabedoria é frequentemente confundida com velocidade de resposta e até com malícia. Nesse cenário, o sábio torna-se uma figura quase obsoleta. Sócrates, o filósofo da antiga Grécia, não estava longe da verdade quando dizia que o ponto de partida da sabedoria é o reconhecimento da própria ignorância. Pois todos conhecemos a sua velha máxima que se tornou um conceito popular. Só sei que nada sei. Num mundo que requer que tenhamos respostas para tudo, admitir que nada se sabe é um ato de coragem que poucos estão dispostos a praticar. Mas não nos admiremos. O grande sábio Salomão, no seu livro de Provérbios, questiona os seus leitores. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Desde os seus primórdios, o ser humano dedica-se ao estudo da sabedoria, reconhecendo-a como o fator que o dignifica e diferencia. É fácil encontrarem-se registros antigos com referência a essa preocupação humana. Os antigos gregos e romanos viam a sabedoria dentro das suas mitologias, considerando-a uma atribuição concedida apenas a alguns afortunados. Com o passar do tempo, a sabedoria foi sendo cada vez mais vista como uma qualidade dos mais idosos, por causa da longa experiência de vida. Daí o aparecimento de contos e histórias sobre sabedoria, com o frequente uso daquela expressão, o velho sábio. Mas o que é sabedoria? Nos dias de hoje ainda existe alguma confusão em torno da sua definição.
frequentemente confunde sabedoria com inteligência ou com o conhecimento e saber. Mas tudo isso não é a mesma coisa. Talvez olharmos para a origem da palavra, ficaremos a conhecer um pouco melhor o que ela realmente significa. O termo sabedoria surgiu na língua portuguesa a partir do latim sapere, que se traduz por saber, mas na sua raiz tem o sentido de saborear ou sentir o gosto. É muito mais do que apenas conhecer, mas é experimentar. Contempla uma manifestação de discernimento e lucidez, adquiridos particularmente pela experiência vivida e que permitem interpretar sensações, ações e ideias com clareza e profundidade. Mas o termo latino surgiu do termo grego sofia, que significa inteligência plena, isto é, a excelência mental no sentido mais pleno. Mas o que diz a Bíblia sobre sabedoria? Antes de tudo, refere que sabedoria é uma característica de Deus e que está presente na sua onisciência. Pois só Deus é capaz de saber e conhecer todas as coisas em profundidade, sem que nada lhe seja vedado. Este atributo está muito além da nossa capacidade de compreensão. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, ele declarou o seguinte: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. A história bíblica mais conhecida e que melhor exemplifica a importância da sabedoria na vida humana é conhecida como a experiência do rei Salomão, filho de Davi. Salomão reinou durante 40 anos em Israel. Subiu ao trono ainda muito jovem, com pouca experiência de vida. Diz o relato bíblico que Deus apareceu-lhe em um sonho e perguntou-lhe o que mais desejava para a sua vida. E Salomão responde exaltando a bondade de Deus pelo seu pai e pelo reino de Israel, admitindo a sua inexperiência para governar e pede a Deus sabedoria para que pudesse distinguir o bem do mal. E Deus responde-lhe: já que me pedes sabedoria e não uma vida longa, nem riqueza, nem me pedes a morte dos teus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que me pediste. Eu te darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como tu. Poderá ler esta história interessante no livro de 1 de Reis, no capítulo 3. Em toda a história de Israel, Salomão foi talvez o monarca mais bem-sucedido. Diferente do seu pai no modo de governar, optou pela paz entre os povos vizinhos. Conseguiu desenvolver o comércio externo e a indústria, fazendo com que o reino de Israel o reino de Israel se desenvolvesse. Internamente foi um governante sábio e um juiz imparcial, conhecido no seu tempo como o homem cheio de sabedoria, com largueza de coração e muitíssimo entendimento. A Bíblia revela-nos os vários dons com os quais Deus agracia o homem, tornando mais qualificado para o bom viver. Entre eles destaca-se a sabedoria, considerada por muitos a virtude master. O que lhe proponho a seguir, e depois do nosso habitual intervalo, é uma reflexão à luz da palavra de Deus sobre a sabedoria que vem de Deus. TV Novo Tempo, o canal da educação, o canal da esperança. Tenho uma sugestão especial para si antes de recomeçarmos com o nosso tema de hoje. Se procura respostas sobre a nossa origem e o propósito do universo, o manual A Origem de Tudo é o companheiro ideal para a sua jornada nessa reflexão.
Queremos que tenha este recurso em mãos sem se preocupar com custos. Por isso, oferecemos o guia gratuitamente. Peça já o seu através do número 933 93 92 91. É um presente nosso para si. Olhando para o Novo Testamento, o apóstolo Tiago diz que Deus dá sabedoria a quem quiser liberalmente. Lemos na sua carta, logo no primeiro capítulo: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Mas atenção, a sabedoria que Deus oferece ao homem é o resultado de uma vida com Deus. Há uma expressão muito conhecida no livro de Provérbios de Salomão. Ali podemos ler: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou o começo da sabedoria. O temor a Deus não significa ter medo de Deus, mas sim a consciência da sua grandeza, da sua santidade e do seu imensurável amor. É isso que leva o homem à adoração, ao louvor e à obediência voluntária. E isso é o princípio da sabedoria. Sem essa consciência da grandeza divina, jamais alcançaremos a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto. O apóstolo Tiago diferenciava a sabedoria que vem de Deus de outra qualquer suposta sabedoria. Para ele, a sabedoria que vem do alto, a que vem de Deus, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Segundo o texto bíblico que citei, a sabedoria que vem do alto não é medida por acumulação de conhecimento intelectual, mas pela retidão do caráter. E é assim, então, ela não se obtém sem um relacionamento com Deus. Ninguém pode obter a sabedoria do alto sem orar, sem estudar a palavra de Deus. Ninguém é sábio sem princípios, sem respeito pelos direitos do próximo, sem estabelecer para si mesmo uma conduta pela qual possa desfrutar de relacionamentos saudáveis e equilibrados. O único modelo perfeito de sabedoria e que passou por este mundo foi, sem dúvida, Jesus Cristo. A Bíblia faz referência ao seu desenvolvimento desde criança. Podemos ler no Evangelho segundo Lucas a respeito de Jesus enquanto criança. Diz o texto: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esta afirmação do Evangelho descreve o desenvolvimento integral de Jesus durante os seus anos silenciosos em Nazaré. Ela revela que, embora fosse plenamente Deus, Jesus viveu uma humanidade autêntica, submetendo-se ao processo natural de crescimento. Ele cresceu em sabedoria através do estudo das Escrituras e da observação da vida. Isso mostrava que a mente cristã, ou isso mostra que a mente cristã pode ser e deve ser cultivada e que a sabedoria é um processo contínuo de aprendizado e aplicação prática. Há uma outra narrativa que encontramos no mesmo Evangelho de Lucas, que dá conta de que quando Jesus tinha 12 anos, foi encontrado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E o texto diz que todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua sabedoria e com as suas respostas. A sabedoria de Jesus durante o seu ministério não era apenas retórica, mas uma demonstração prática de autoridade divina que deixava até os seus oponentes perplexos. Os evangelhos estão repletos de narrativas onde a sabedoria de Jesus é evidenciada de tal forma que é impossível negar que o mundo nunca viu ninguém tão sábio quanto Jesus.
Ele possuía uma capacidade única de desarmar armadilhas lógicas, muitas vezes engendradas pelos fariseus. Sabe, um dia Jesus foi abordado por um fariseu sobre se era justo ou não pagar impostos. E Jesus, percebendo a malícia dos fariseus, usou de sabedoria quando os questionou. Mostrai-me uma moeda do tributo. E eles apresentaram-lhe um denário. E ele perguntou-lhes, de quem é a esfinge e esta inscrição? E eles responderam, de César. Então Jesus disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Bíblia diz que eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando, retiraram-se. Poderíamos ficar aqui algumas horas lendo e refletindo na Bíblia sobre múltiplos episódios onde Jesus evidenciava uma sabedoria incrível que supera em absoluto qualquer mente brilhante. Anos depois da morte e ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo dizia acerca dele o seguinte, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Podemos ler essas palavras na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Pois é, muitas vezes procuramos respostas em ideologias, métodos de autoajuda ou erudição académica. Embora estas coisas tenham o seu valor e o seu papel, o texto do apóstolo alerta-nos que a chave mestra que abre todas as portas da sabedoria do alto está na pessoa de Jesus Cristo. Fora dele e da sua palavra, o conhecimento é incompleto e a sabedoria é meramente terrena. Reconhecer que o tesouro da sabedoria está em Cristo muda a nossa prioridade. E quando nos dispomos a buscá-la, deixamos de buscar apenas coisas ou respostas e passamos a buscar a face de alguém. Muitas vezes pedimos a Deus inteligência para resolver problemas, quando o que realmente precisamos é de sabedoria daquela que vem do alto. E essa, diz a Bíblia, que Deus a dá liberalmente. A inteligência humana lida com o que é passageiro. A sabedoria de Cristo revela o que é eterno. O tesouro da verdadeira sabedoria está escondido em Cristo. Buscar a sua sabedoria é parar de olhar para as circunstâncias e começar a buscar a sua face. Meu amigo, minha amiga, não saia daqui hoje apenas com informações. Saia com um compromisso de aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. Se sente que a sua sabedoria humana falhou, ou se as suas respostas já não bastam, já não são suficientes, o convite de Jesus é este. Suba mais alto. Deixe de buscar o que é apenas terreno e busque aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Faça-o a partir de agora e receba a bênção de Deus. Tem sido, especialmente para mim, muito agradável partilhar este tempo consigo. Mas, como sempre, antes de me despedir, quero reforçar o nosso desejo de oferecer-lhe este precioso guia de estudo, A Origem de Tudo. A presente investigação integra 8 estudos dedicados à temática acerca de Deus, do homem, do universo, e é totalmente gratuita. Pode fazer o seu pedido, o pedido do guia A Origem de Tudo, através do telefone 933 93 92 91. Vou repetir, 933 93 92 91. O Palavras e Virtudes termina aqui, mas eu prometo voltar. Fica exatamente essa promessa de um novo encontro. Hoje falamos-lhe de sabedoria,
Mas já na próxima semana voltaremos com outra palavra e outra virtude. Eu sou o Jorge Machado e, em nome de toda a equipa que produziu e realizou este programa, o nosso sincero muito obrigado. Então, até ao próximo Palavras e Virtudes.